Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média. Hoje a gente vai falar de um ingrediente essencial na sua receita de sucesso. E não é um... tem que ser consistente. É claro que você tem que ser consistente, mas não é disso que a gente vai falar. Eu vou falar de uma outra parada no ingrediente que toda fórmula de sucesso tem. Sabe quando você faz bolo, sempre tem uma coisa que leva? Em sucesso tem que levar isso aqui. Vamos falar disso agora? Então roda a vinheta. E hoje eu tô aqui com o Paty Araújo. Vamos. E eu, Jerônimo. Engraçado que eu falo hoje, eu tô aqui com o Paty Araújo há 75 podcasts, né? Eu tô aqui hoje com o Paty Araújo. Eu de novo. Eu de novo. A gente vai falar hoje sobre, duas lives atrás, a gente fez uma pergunta, eu falei uma frase. 2 lives ou 2 podcasts? Porque nesse momento a gente tem lives, tem podcast. Aliás, a gente tem um ponto de encontro, né? O nosso ponto de encontro ao vivo é toda quarta-feira, 1h da tarde. Live já em tese já diz que é ao vivo. Live ao vivo, quarta-feira, 1h da tarde, para eu te ajudar a você assumir o comando da sua vida. Chama Live Assuma o Comando, para você ser tudo aquilo que você pode ser. Gratuita, tá? É gratuita. Só tem que fazer uma coisa. Aqui embaixo desse podcast vai ter um link para você se inscrever para a live gratuita. E a gente te avisa onde manda o link para você, tudo direitinho. Mas tem que se inscrever. Então aproveita, dá um pause aí no nosso podcast, se inscreve lá, já que eu ato falho, falei aqui na nossa live, né? Vai lá, se inscreve na live, entra na lista lá da live para ser avisado da próxima live. É sempre quarta-feira às 13 horas e a gente manda o link para você através do e-mail lá para você ser recebido. Fechado? Então é isso. Vamos voltar aqui. E aí, há 2 podcasts atrás... eu falei a frase. E aí eu até registrei ao vivo aqui, anotei no papel porque bugou meu cérebro. Eu falei a frase, você falou... Oi? Foi. E a gente desafiou a quem quisesse botar lá embaixo. A gente pegou 3 respostas. E a frase? Fala a frase, Frase, qual que foi? Fala, não tem de memória. Eu vou ler exatamente como você botou, tá? Pra não falar parecida. As pessoas permanecem no fracasso por medo de fracassar. Você falou, hein? Falei, as pessoas permanecem no fracasso por medo de fracassar. Falei, eu não vou explicar. Quem quiser, explique abaixo. E tiveram várias pessoas que acertaram ou deram suas próprias... Quando eu falo acertar, você já entende que... Eu espero que já entenda, né? Que pra mim não tem certo, não tem errado. Tem o que é adequado. E o que é certo na minha visão pode não ser certo na sua. Então, quando eu digo que acertaram, é que disseram exatamente a minha visão sobre aquilo. Que não necessariamente é certo. Se a gente achar que a gente tem a certeza de tudo, bicho, talvez seja um dos grandes problemas da humanidade, né? Os outros sempre acham que não. A direita sempre acha que está certo, a esquerda sempre acha que está certo, o comunismo sempre acha que está certo, o capitalismo sempre acha que está certo. Cada pessoa de cada religião acha que está certo, né? Certo não, completamente certo. Coitado das outras religiões, vão para o inferno. Claro que não é assim, tô superlativando, mas é esse o caminho. Então as pessoas permanecem no fracasso por medo de fracassar. E antes de eu falar o que eu queria... E finalmente, o que você queria dizer com essa frase? Bugou meu cérebro. Não vou dizer o que eu queria dizer com isso. Vou dizer o que o Murilo, a Eunice e o Marlon responderam, beleza? Que tava encaixado com o que você tava pensando. Que tava encaixado. O Murilo falou assim, minha opinião sobre a frase. Boa, Murilo, adorei você começar com minha opinião, porque já mostra que é a sua opinião e tá tudo bem. Se ela for uma merda, é a sua opinião, mas não foi, tanto que eu separei. Já que certamente vai dar errado, então nem vou tentar. O medo do fracasso leva as pessoas a fracassar. É uma questão de inércia. É isso, Murilo. As pessoas, por medo de fracassar, elas permanecem onde elas estão. Elas já fracassam, né? E aí elas já fracassam onde elas estão. Mas minha vida é maravilhosa hoje, Jerônimo. Tudo bem, é diferente. Então você não está com medo de fracassar. Você está lutando para permanecer o sucesso que você tem hoje. É diferente. É como se uma criança, né, estivesse engatinhando e aí ela dissesse, quando eu for tentar andar, eu posso vou cair. Então eu vou Nunca só vou engatinhar tentar andar pra sempre. Pra sempre. Acabou. É exatamente isso, Paty. Perfeita a sua metáfora. Eunice, oi. As pessoas permanecem no fracasso por medo de fracassar. Ela repetindo a frase. Sei o que é isso. Tem tanto medo de fazer o resultado não corresponder ao esperado que preferem não fazer. E não fazendo, fica onde está. E ficando onde está, sem progresso e na sua aprendizagem, é o próprio fracasso. Perfeito. Salva de palmas pra Eunice. Salva de palmas pra Eunice. Foi muito bom ou foi ótimo? Foi... meu lindo. Caraca, para de encher meu saco, pelo amor de Deus. Piada interna. Meu Deus. Piada vou interna. até limpar meu óculos aqui que embaçou. Eu vou tomar um café. Chatice. Piada interna. Então, dando sequência aqui. As pessoas permanecem no... Agora é do Marlon. Marlon Mendes. As pessoas permanecem no fracasso com medo de fracassar. Ele vem explicando, né? Se tentamos algo... caímos, ficamos com medo de cair novamente. Criança engateando. Em vez de focarmos em aprender e andar.
Quando temos medo do fracasso, permanecemos fracassados por não tentar. Cara, Mais uma salva de palmas. Sensacional, Marlon. É isso. Parabéns, tá? Vocês pegaram a ideia. Vocês desbugaram meu cérebro. Porque Jerônimo, ele é bonzinho não, minha gente. Ele abriu esse looping, meu cérebro bugou e ele não explicou. Ele esperou. Você que lute. Você que lute, olha aí. Ele esperou, eu não soube nada nos bastidores. E hoje, lendo um comentário, eu disse, cara... Agora entendi. Eu não contei até hoje não, tá? A gente leu o comentário literalmente antes de gravar esse podcast e agora ele foi ao ar, você sabendo a resposta. Aprendeu, fia? Ele é ruinzinho, tá vendo? Casca, ninguém cresce tapinha nas costas, pá. Tem um podcast chamado Sai da Média, que a gente fala, você me mandou aquele lugar, você aqui não. Tentou me dar um peteleco. Né? Tá gravado, calma, tá? Jerônimo, tá gravado, calma. tá gravado. Depois você vê aí o gesto que você fez pra mim. E se você quiser estar ao vivo comigo, quarta-feira, 1h pra seguir esse... Por que eu tô falando tá ao vivo? Parece que eu vou terminar o podcast. Nem começamos o podcast ainda. É, ué. Elemento essencial de todo sucesso. É que ele quer estar ao vivo com você também. Eu quero. Cara, eu tô apaixonado pelo processo. Eu tô apaixonado pelo processo da live Assuma o Comando da Sua Vida. Bom, vamos lá. O que eu quero falar contigo hoje? Eu quero falar contigo hoje sobre o ingrediente essencial. Né? O ingrediente essencial. Para isso eu preciso te lembrar de um cara. Ele se chamava Thomas Edison. Ele tinha esse ingrediente? Tinha esse ingrediente, claramente. Thomas Edison, ele queria inventar a lâmpada. E eu e a Paty fomos pesquisar quantas tentativas ele fez de inventar a lâmpada. O que a gente descobriu? Cara, a gente descobriu que ninguém tem certeza. Mas... Ninguém tem certeza. Só tinha se o cara 1.200, tinha 700 vezes. Eu já Thomas vi Edison 183, fracassou 700 vezes. 1.200. Ele errou 1.200 vezes. Ele errou... Amigo, vários virou números. lenda urbana, mas ele errou muitas vezes. Né? Mas ele continuou, até que ele inventou a lâmpada elétrica. Conta a história que a primeira vez que ele conseguiu fazer uma lâmpada ficar acesa, foram por aproximadamente 45 a 55 horas. 2 dias e pouquinho acesa. Sem apagar. Imagina a alegria dele. Ele não o troço dormia. devia só explodir, assim, né? Isso. Quebrar, explodir, quebrar, não funcionar, acontecer nada. Conta a história que ele não dormiu, De olhando pra 22 lâmpada dias. pra ver por quanto tempo ele ficava. A lâmpada, ele não dormia e não comia. Ali, ó, olhando pra aquela lâmpada. Né? Incrível. Santos Dumont, o pai da aviação, ao menos pro Brasil, né? Porque os Estados Unidos... Tem uns irmãos. Tem os irmãos, alguma coisa lá, que querem falar que são os pais. Beleza. Um dos pais da aviação, Santos Dumont, sou brasileiro. O pai da aviação. Vou botar. Sou brasileiro, mas eu sou terráqueo também, né? Eu acho que eu preciso falar disso, Paty. Desculpa, posso fugir do tema aqui? Me disseram que esse podcast, inclusive, é seu. É mesmo? Então... É nosso, né? É nosso, Paty. Eu te dou a sua parte que te cabe. Meu coração é seu. Tome, leve no cartório, passe logo ele pro seu nome. É muito louco, né? Eu acho que uma das grandes pontos que destroem a gente enquanto humanidade é a gente continuar se vendo como brasileiro, defender como muito seu americano, território, né? como chinês, como pernambucano, como paulista. né? Nós somos terráqueos. Eu acho que a gente... e pra isso não precisa muito não, né? O dia que encostar um disco voador ali e quiser destruir o planeta Terra, a gente vira terráqueo rapidinho. Quando tem um inimigo externo... O próprio Covid, né? Não acho não, que... acredita? Você acha que o Covid trouxe... Pra mim o Covid só externou Eu achei que ia acontecer isso. Eu achei. Mas, na prática, Estados Unidos atravessou o país que tinha menos dinheiro, pagou mais para receber equipamento de respirador natural. A China fez sei lá o quê, vacina, cada um defendendo... Mas, assim, em certo aspecto, como humanidade, todos nós passamos por um momento, cara, um vírus que parou o mundo, parou a todos nós. Não tem ninguém que não está fazendo parte disso, Isso né? sim. Porque se viessem os terráqueos, também teria isso. Não. Os terráqueos não, os extraterrestres. Os extraterrestres, né? Também teria isso, assim, de, cara, quem que conseguiu uma proteção? Quem que, né? Posso falar porque eu não concordo com você? Vou falar porque eu não concordo. Porque o vírus não foi tão letal quanto se esperava. Porque se o vírus fosse letal ao ponto do que se esperava, a gente tinha virado terráqueo. Se ele estivesse matando 1 a cada 2 pessoas, se todas as famílias do planeta Terra tivessem sido atingidas pelo Covid, né, nem todas foram, a minha, infelizmente, acabou de ser semana passada, né, perdi minha tia, irmã do meu pai, pelo Covid, mas se todas as famílias fossem atingidas e rápido, aí o planeta se juntava, falar, bicho, a gente vai ser dizimado. Mas como você percebeu que não era a letalidade que se esperava do Covid, né? Embora infelizmente morreram... não veio nesse nível. Uma união nível humanidade. Mas não é esse o assunto do né? podcast, não é esse o assunto. Santos Mas Dumont. era o que você queria falar, Santos Dumont, terráqueo. Santos Dumont, terráqueo. O Santos Dumont, ele foi assim, né? Tinha uma competição na França que a pessoa decolava de um certo lugar com o dirigível dela lá e tinha que dar a volta na Torre Eiffel e retornar.
quem fizesse isso ganhava um prêmio. O Santos Em Dumont... menos tempo, né? Não, Ou era em 30 minutos. Não, aí em até 30 minutos. Em até 30 minutos, perfeito. Não era meio. Qualquer um que fizesse até 30 minutos. Porque era o quê? Era um incentivo a você ter uma dirigibilidade de algo que voasse. Né? E aí o Santos Dumont foi fazer, fez aquela volta, e quando ele começou a tentar na primeira tentativa dele, ou uma das tentativas dele, ele caiu sobre um telhado e o balão dele explodiu. E ele saiu ileso. Cara, bicho, ele tentou uma parada que o balão explodiu, parceiro. Que ele caiu em cima de um telhado. O que um ser humano normal faria? Rapaz, eu vou ver Netflix. Entre o medo e a vergonha, né? O medo e a vergonha. Porque todo mundo deve ter visto, era uma competição. Todo mundo vendo. O cara bateu num telhado, caiu, se despencou todo. Vou pro Netflix, mas não. Ele não. Joseph Klimber, lembra de Joseph Klimber? Joseph Klimber, inesquecível. Ele não. Ele 3 meses depois conseguiu completar essa rota. Né? Então ele caiu, o balão explodiu, ele não morreu porque sei lá o quê. E ele 3 meses depois estava lá. Piloto de Fórmula 1, né? Piloto de Fórmula 1 bate a 190 por hora. Ele fica ansioso pro médico liberar ele para ele correr no mesmo dia. Ele não quer, ai, pelo amor de Deus, na próxima eu tô de volta. Não, médico, eu tô bem, deixa eu ir pra prova. Lutador de boxe que tá caído, sangrando, e o árbitro quer terminar a luta, ele fica louco, ele quer continuar lutando mais, enfim. E uma última história que eu contei já numa live, né? E eu vou contá-la de novo, porque eu acho que ela vale muito a pena para esse momento. Se você não ouviu ela na live, ao vivo é sempre melhor. Vá para a live. Já sentiu que eu estou afeiçoado com o projeto da live, né? Era 1955, a Disneylândia tinha acabado, Paty, de ser inaugurada na Califórnia. Já foi na Disney da Califórnia? Nunca. Nunca, eu também não. A gente podia ir, né? Assim, é porque a Disney original é a Disney original, né? A Paty ama... Qual o lugar que você ama da Disney? Qual é aquele... É o Epcot? Magic Kingdom. Epcot eu nem sei se é da Disney, né? É da Disney. Mas o Magic Kingdom eu acho que é a presença do sonho, né? Daquela coisa assim de, meu Deus, é a Disney, é o sonho, o castelo, as princesas, todos os personagens. Ela vai... Sempre que a gente vai, ela vai Eu já falei pro Jerônimo, eu disse, toda vez que eu for em Orlando, vou na Disney, se acostuma. E quando você estiver morando em Orlando, ano que vem, o que você vai fazer? Aí eu vou mais de vez em quando. Mas voltando aqui, e aí esse cara, em 1955, foi fundada, foi inaugurada a Disney na Califórnia, em 1955. O menino foi lá e pediu trabalho. Antigamente se podia trabalhar criança aos 10 anos de idade. Né? Aos 10 anos de idade ela foi trabalhar e puseram ela para vender guia. Né? Na entrada da Disney sempre... Hoje é até de graça, né? Mas na época vendia guia por 50 centavos de dólar. E o moleque vendendo ali. E aí, um ano depois, ele foi transferido para a loja. Com 11 anos, ele foi transferido. Primeira promoção dele, ele foi transferido para a loja de mágica, Magic Store. Ele foi transferido e aí os funcionários mais velhos ensinaram os truques pra ele e tal. E ele criou uma performance, uma apresentação de 1 minutinho. Quando entrava alguém, ele fazia uma apresentação com 11 anos de idade e a galera amava, né? E ele percebeu que ele era apaixonado por fazer apresentações. Não por mágica, por se apresentar. E ele resolveu que ele ia ser comediante. E aí ele fez uma apresentaçãozinha de 1 minuto a 2. Era o que ele conseguia de tempo, de piadinha que ele ia escrevendo e contando a piada. Assim foi na juventude, no high school todinho. Aos 19 anos, vou encurtar a história. Aos 19 anos, ele tinha uma performance que ele fazia toda semana. Toda semana tinha performance de 20 minutos, já aos 19. Só que ele não conseguia preencher os 19 minutos. Ele contava 2 poemas, ele lia 2 poemas só para encher o tempo da apresentação que ele tinha. Mas ele deu muita apresentação de 5 minutos na adolescência. Ele ia nos clubes ao redor de Los Angeles, ele dava palestras de 5 minutos. Palestras, ato falho. Fazia shows, é muito comum, né? Stand-up, vem de lá, né? Esse stand-up, fazia apresentações de humor de stand-up, e hoje muito comum no mundo inteiro, pelo menos no Brasil, muito comum. E aí ele ia lá, fazia a apresentação dele, só que tinha assim, ninguém prestava atenção, a galera tava no botequinho lá, tomando cerveja conversando com petisco, e ele falando. Ele chegou a fazer apresentação pra ninguém, só quem assistiu foram os funcionários do clube. Isso é fato verídico. Aos 19 ele começou a fazer 20 minutos e tal, vou encurtar, vou acelerar o processo. Ele conseguiu uma vaga pra ser escritor. Cara, baita resiliência, né? O cara fazer um show inteiro. Eu sei que tem gente que faz uma live pra início de jornada, 2, 3 pessoas, 10 pessoas, difícil pra caramba, né?
Mas o cara também se apresentar ao vivo ali, sair de casa, só para o funcionário. E aí ele conquistou uma posição de escritor de televisão, tipo de escritor de série, de programa, roteirista, vai. E aí como roteirista ele começou a aparecer como convidado em alguns programas de TV e de repente ele virou um guest regular, um convidado regular em 2 programas nos Estados Unidos, são muito famosos, são tipo Jô Soares e o De Noite do Gentili, por exemplo. E ele começou a aparecer como convidado regular ali. O sucesso chegou depois de aproximadamente 20 anos. O sucesso chegou. Ele chegou ao ponto, só pra você entender, de em 3 dias de apresentação em Nova York, ele vendeu 45 mil tickets em 3 dias em Nova York. Sucesso chegou. Sucesso chegou. Né? Chegou, de repente, depois de 20 anos, ele treinando, melhorando, o sucesso chegou. O nome dele é Steve Martin. Né? Quem não conhece Steve Martin, fez vários filmes como O Pai da Noiva, Nossa, Pantera Cor-de-Rosa, 12, aquele que ele tinha um monte de filho, 12 é melhor, uma coisa assim. Né? Fez vários filmes, um de cabelo bem branco, né? Todo meio desengonçado, e ele virou um baita sucesso, tudo começou ali. O que essas histórias têm em comum, Paty? Todos eles tiveram esse ingrediente, né? Esse ingrediente. Mas eu quero, antes de falar desse ingrediente, eu quero falar o que gera esse ingrediente. Então, o que essas pessoas tinham, Paty? Elas tinham, é fácil de ver o que elas tinham. Elas tinham clareza daquilo que elas queriam. Mas não era só clareza que elas tinham. Elas tinham clareza com obstinação. Obstinação. Claríssima, clareza com obstinação. O cara bater no telhado, cair, né? Deve ter quebrado a aeronave dele toda. Não, quebrou não, ela explodiu. Aí. Ela explodiu, literalmente. Né? Explodiu, ela não existia quase morreu, mais a vergonha de ter dado errado. 3 meses depois venceu a parada. Ganhou. Thomas Edison, entre 1.200 erros e 700, tudo é muito, amigo. Tudo é muito pra pessoa chegar lá. Eles tinham clareza e obstinação. Quem tem clareza e obstinação tem uma coisa que um filósofo hindu falou. Eu vou ler para falar com propriedade dela. Olha o que o Swami Vivekananda fala. Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela, deixe seu cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso. Swami Vivekananda, pensador hindu. Então, quando você tem clareza e obstinação, o que isso dá é uma ideia fixa. Pessoas que têm sucesso, elas têm ideia fixa. Quando eu olho para a minha vida, quando eu larguei a AGU, que foi um dos maiores desafios da minha jornada, né, um emprego estável que ninguém queria que eu largasse, eu tinha uma ideia fixa, viver de coaching, ajudar as pessoas a serem tudo aquilo que elas podem ser, né? Fixa a minha ideia, não era, Paty? Eu acordava, dormia, meus músculos, meus pensamentos, meus estudos, tudo era voltado para aquilo. Então não existe sucesso sem uma ideia fixa, né? Steve Jobs teve uma ideia fixa de lançar o Mac, de lançar cada produto dele foi uma ideia fixa. Thomas Edison teve uma ideia fixa, Santos Dumont teve uma ideia fixa, o Steve Martin teve uma ideia fixa. Eu poderia passar aqui o tempo inteiro falando pessoas que tiveram ideias fixas a vida inteira. Então eu não sei exatamente aonde você quer chegar. Aí de repente o sucesso vem, né? Aí de repente o sucesso vem. De repente dá sorte, né? Aí o cara virou e falou assim: Jerônimo, eu tenho uma lista de ideias fixas. Então você não tem porra nenhuma de ideia fixa, você tem uma lista de ideias, de sonhos, de vontades, de desejos infantis, né? Ideia fixa, parceiro, é ideia fixa, né? Ideia fixa é você acordar, dormir, respirando aquilo ali, todo tempo vago ser para aquilo. Ah, você quando faz número 2, você leva alguma coisa pro banheiro, então leve algo que seja da sua ideia fixa, meu irmão. É assim que você vai evoluir na vida. Você acorda, perdeu o sono, usa pra tua ideia fixa. Você vai ter um sábado livre, usa pra tua ideia fixa. Vai ter final de semana, usa pra tua ideia fixa. Tem feriado, usa pra tua ideia fixa. E não descansa, Jerônimo, descansa pra recuperar a energia e voltar pra tua ideia fixa. É assim que as coisas acontecem, né? Então a gente tem falado muito de ideia fixa dentro da live Assuma o Comando toda quarta-feira, 1 hora. Já falei que eu tô fazendo live toda quarta-feira, 1 hora da tarde? Acho que não, né, pessoal? Quarta-feira, 1 hora da tarde, o link tá na descrição para você se inscrever para ser avisado que a live existe. Então toda quarta-feira, 1 hora da tarde, tem live que a gente tá falando do quê? Ideia fixa. Eu te pergunto, toda live eu pergunto qual é a sua ideia fixa para você fixar, afirmar. Aí eu tenho 8 ideias fixas, Jerônimo, tira 7, deixa uma. Quando você fizer, qual que eu deixo, Jerônimo? Aquela que vai te trazer mais potencial de preencher as demais. Qual é a sua ideia fixa do momento? Né? Foi só quando, recentemente, eu estava atrasado com o meu outro livro, né? Teve Produtividade Quem Quer Tempo, eu estava escrevendo o segundo livro. Eu estava atrasado com o segundo livro. Por quê? Porque ele não era uma ideia fixa minha, era só uma das coisas que eu tinha que fazer. Quando ele virou uma ideia fixa, ele saiu. Né? Ele era saiu. Mais um projeto paralelo andando junto com Yara. Agora eu tenho uma ideia fixa também.
né? E na live eu falo com a minha ideia fixa. Já falei que tem lá? Mentira. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter clareza com obstinação. Não adianta ter clareza e não ser obstinado. Não adianta ser obstinado e não ter clareza. Clareza com obstinação vira ideia fixa. Ideia fixa acontece. E se não acontecer, Jerônimo, vai chegar muito mais perto do que se ficar só no sonho infantil de ter uma lista de 37 desejos que você quer fazer na tua vida. Jerônimo, mas eu posso fazer a lista? Pode. Aí retira daquela lista o que vai ser a sua ideia fixa nesse momento. Qual é a sua ideia fixa? E as pessoas, às vezes, igual a frase que você falou no início, né, desse podcast, e que a galera explicou muito bem, né? Muitas vezes você fracassa pelo medo de fracassar, você não entra em ação. Aí às vezes a pessoa faz, mas eu não sei se isso eu vou conseguir ser, não sei se eu deveria ter essa ideia fixa. Cara, você acabou de fracassar na sua ideia fixa. Já tá fracassado. Porque o que vai fazer ela existir Perfeito, é a sua, é você mandou acreditar, bem. né? Você acreditar, colocar energia e ser obstinado nisso. Enquanto você tá obstinado colocando energia nisso, você tá progredindo. Uma hora você vai chegar lá exatamente onde você quer. Quando você for obstinado na opinião dos outros, você nunca vai conseguir ser obstinado na sua ideia. Para de ser obstinado, né? Uma ideia é bem assim, você tá indo, aí você duvida, você não sabe. Imediatamente a velocidade do teu alcance daquela ideia diminui, né? Você tá num momento de dúvida. Eu vejo bem assim, sabe? Como uma trilha. A tua conquista tá ali na frente. Você acredita nela. Cara, você bota energia, você bota... Perfeito. Né? Você escolhe o livro, você faz todas as ações. Aí você duvida. Aí você ouve alguém. Você ouve a opinião de uma outra pessoa. Isso não vai dar certo. Por isso aí que você o ambiente ouve. é importante. Por isso que o ambiente é importante. Aí você... O que acontece? Você perde velocidade de caminhada naquela jornada. Você para. Você fica na dúvida, você não sabe mais. E quem faz aquela ideia fixa não acontecer é exatamente você. Você, a responsabilidade é tua. Ao não acreditar que é possível, né? É isso, perfeito seu raciocínio, Paty. Então o que eu quero te dizer com essa ideia, a história da ideia fixa... Vamos picolé... Agora, tem uma coisa que é importante, sabe, Paty? Só para não deixar claro, ideia fixa não é inventar uma lâmpada elétrica, não é inventar o avião como o Santos Dumont, não é se tornar o maior humorista do mundo, ou pode até ser que seja. Ideia fixa é assim, ó, eu vou emagrecer, isso é uma ideia fixa. Vou eliminar 20 quilos. Ideia fixa. Eu vou passar no concurso. Ideia fixa. Eu quero ser promovido na minha empresa. Ideia fixa. Eu quero ser recolocado profissionalmente. Quero me tornar ideia um fixa. líder. Eu quero virar um líder. Ideia fixa. Quero eu quero abrir montar minha empresa. Ideia fixa. Eu quero me tornar um coach e viver de coach. Ideia fixa. Ideia eu quero fixa. assumir o comando da minha vida. Eu quero ideia mudar fixa. de carreira. Eu quero mudar de carreira. Ideia fixa. Mudar de cidade, mudar de apartamento. Eu quero construir a minha família. Comprar meu carro, construir minha família, salvar meu casamento, fazer meus filhos serem melhores. Ideia fixa, ideia fixa, ideia fixa. Isso é uma ideia fixa. Né? Não precisa ser inventar uma lâmpada. E não precisa ser uma pra sempre, né? Como Jerônimo teve uma época que a ideia fixa dele era viver de coaching. Quando ele alcançou isso, agora ele teve, tem uma nova ideia fixa. uma nova ideia fixa. Eu e tenho aí a minha vai, agora, né? que eu falo na live. Então Quarta-feira, não fala aqui. 13 horas Então da não tarde. fala aqui. 13 horas tem Deixa pra live. lá. Então, olha só pra falar uma coisa, acho que talvez o que eu vá te falar agora seja o mais importante de tudo e de todos os podcasts que eu já falei até agora. Presta atenção para você não perder isso. Pede silêncio ao redor. Posso? Posso, Paty? Caraca, eu fiquei em silêncio aqui, pleno. Tô curiosa. A coisa mais importante de todos os podcasts, Posso? por favor. Quarta-feira, 13 horas, tem live. Moleque! Essa tem a sua ideia fixa, tenha clareza, seja obstinado por ela, isso vai fazer você chegar onde você quer. Você já viu que neste podcast eu tenho uma ideia fixa, quer fazer você estar na live com a gente. Se você curtiu esse podcast, você tá aí no YouTube, dá coraçãozinho, eu vejo 30 mil like, pessoas que... Não tem coraçãozinho aqui, Paty, é like, não tem coraçãozinho. É para verdade, com isso, é like. Eu misturei Instagram pelo com amor de Deus. YouTube, Você já fez isso numa outra live, no outro podcast eu deixei pra lá, mas 2 podcasts seguidos eu não vou deixar. Muito obrigado. Gasta o dedo, dá o like aí. Isso, dá o like, compra agora. Olha o número, você vê que vai ter uma coisa errada. Deve ter 20 mil pessoas que viram, ou 1.000, ou 500, não sei que momento aí você tá vendo. Aí tem 1.500 likes. Aí tem um monte de comentário massa. A galera esquece de dar o like. 30 mil views, todo mundo curtindo nos comentários, 1.500 likes. Algo tá errado nessa matemática. A matemática não está batendo. Mete o dedo no like aí. Eu te espero na quarta-feira, 1h da tarde, pra gente falar ao vivo. Pra isso, você precisa se inscrever na lista. Pra se inscrever é gratuito. Vai ter um link aqui abaixo desse podcast. Clica no link e vai lá que eu tô te esperando. A gente se vê por aí ou no próximo podcast, mas certamente na live. Um abraço e... Vamos! Tchau!